Vamos falar de articulação política na veia. Estavam esperando o presidente Lula chegar, agora ele chegou. Está chamando os partidos da base, aqueles de centro-direita, para um tete-a-tete, para tentar resolver questões. O presidente hoje vai receber a cúpula do Republicanos no Palácio da Alvorada. Já acontece esse almoço neste momento. É mais uma rodada de conversa entre os partidos da base e o presidente da República, com a ideia do presidente ouvir o que pensa o presidente do partido, hoje o deputado federal Marcos Pereira, para avaliar também cenários com outros dois nomes da legenda, o do presidente da Câmara, Hugo Motta, e o ministro de Portos, Silvio Costa Filho. Fernando Haddad, da Fazenda, Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, também participam. Antes desse almoço, o presidente do PT, a gente apurou, o Edinho Silva, na segunda de manhã, tomou um café com o presidente da Câmara, Hugo Motta, justamente para tratar da relação entre governo e Câmara. O Hugo até fez elogios a Edinho Silva, que numa conversa que eu tive mais cedo com ele, disse que Edinho é um cara experiente, pode ajudar e quer ajudar na relação da Câmara com o Planalto. Lula, como a gente tem contado para vocês aqui dia após dia, nessas conversas, foi assim com a União Brasil, tem demonstrado desconforto com as críticas abertas que recebe de dirigentes aliados. A insatisfação foi externada em outra reunião recente. Eu e o Gustavo Uribe relatamos tudo que eles conversaram a portas fechadas com ministros do União Brasil, por críticas feitas pelo presidente da União, Antônio Rueda, ao governo e ao presidente. Marcos Pereira, do Republicanos, não tem também poupado o presidente e o governo desses ataques. Recentemente, o deputado criticou a investida judicial do governo sobre o IOF, a qual, segundo ele, serviria para transformar um fracasso político numa questão judicial. Ele também defendeu em entrevistas recentes que o Republicanos pode caminhar com a centro-direita nas eleições de 2026, ou seja, não apoiar o presidente Lula, e que o governo está sem rumo. Nas últimas semanas, o presidente também recebeu dirigentes e lideranças do PSD e do MDB. Juju, vem para cá para a gente falar um pouco sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Ele agora o articulador político do seu próprio governo. Estava sendo instado a fazer essa articulação desde o dia 1, né, do governo. Virou até piada ali entre os presidentes desses partidos da base, de que teria uma conversa com o presidente. Bom, chegou esse momento, às vésperas das eleições de 2026. Já é tarde ou dá para calibrar essa relação, Jussara? Olha, Tainá, tem gente que já acha que é tarde, mas é preciso pontuar aqui que que o presidente Lula, ele tem experiência, ele passou os mandatos anteriores fazendo essa articulação. Nesse, ele, como você disse, ele foi criticado justamente por estar distante dessa relação com o Congresso, fez até alguns jantares ali, alguns encontros, mas ainda muito aquém do que ele fazia nos mandatos anteriores, né? Ali nos 2 primeiros mandatos. Agora, o presidente Lula, ele busca se colocar mais próximo, porque ele está que ele precisa ter a garantia que vai ter o Congresso ao lado para aprovar pautas importantes, inclusive a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que foi uma promessa de campanha em 2022. Portanto, o presidente ele precisa se aproximar. Além disso, atualmente o Brasil enfrenta toda essa questão com os Estados Unidos e precisa se respaldar aqui dentro, porque não sabe exatamente para onde vai. E como você disse, a proximidade das eleições faz com que o presidente Lula traga para ele essa articulação. Ele colocou na Secretaria de Relações Institucionais
a ministra Gleisi Hoffmann, que coordenou a campanha em 2022, mas era uma reclamação constante que a gente via de todos os presidentes do Centrão, é que o presidente Lula tinha se afastado da política, do dia a dia da política, e demonstrava até mesmo um cansaço. Agora, não é à toa que o presidente Lula tem demonstrado disposição. Ele, em vários eventos, ele aparece dando umas corridinhas para chegar ao púlpito, onde ele vai falar. E tudo isso, tem gente que pode dizer, será que é espontâneo? Mas na política nada é tão espontâneo assim, e ele quer mostrar essa disposição. Ele tem, nos últimos dias, nas últimas semanas, investido nessa imagem dessa disposição dele, tanto física quanto também para dialogar. Agora, como você disse, precisa saber se vai ser suficiente chegar agora, né, a meses da eleição, vai ser suficiente fazer essa conversa. Como você disse, tem os partidos do Centrão que fazem críticas, né, que os presidentes fazem críticas ao governo Lula, tem ministérios, tem pastas, só que isso nunca foi suficiente, nunca foi determinante para que esses partidos votassem com o presidente Lula, votassem com o governo. Portanto, era um dever de casa que muita gente já cobrava do presidente Lula. Poxa, mas essas pessoas esses partidos têm assento na esplanada, fica como se tudo fosse cota pessoal desses parlamentares que têm assento na esplanada, mas na hora de votar não entrega os votos. Agora é preciso saber se depois dessas reuniões, e o que todo mundo diz é que conversar com o presidente Lula sempre é uma surpresa, porque até pela habilidade dele, ele costuma ter algum grau, ou costumava ter algum grau de convencimento com esses políticos. Tem político, inclusive, que diz que prefere evitar encontrar com o presidente Lula para não sair convencido aí para a base do governo.